Geralmente, quando lidamos com um texto bíblico antigo ou com qualquer documento histórico sério, há uma expectativa de clareza quase imediata. Uma clareza cirúrgica, né? Exato. É quase como olhar para um raio-x em um consultório médico. Esperamos uma precisão de engenharia ali. Certo. O osso quebra, o raio-x mostra aquela linha branca e irregular na tela. O médico aponta com a caneta e diz, bom, aí está o problema exato. É limpo e, de certa forma, é reconfortante para nossa mente. Com certeza. Gostamos que as coisas sejam categorizadas de forma visível e direta. Mas então, abrimos o capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios e, de repente, essa máquina de raio-x parece entrar em curto-circuito. Totalmente. A paisagem interpretativa torna-se incrivelmente densa. Sim, e para quem nos ouve hoje e busca entender a essência da teologia de Paulo, o desafio começa logo de cara, sabe? Aparece em uma das frases mais famosas e francamente mais mal compreendidas de toda a história da igreja cristã, que é a afirmação de que a letra mata, mas o espírito vivifica. Essa é, sem dúvida, a definição absoluta de águas turvas na história da interpretação teológica. Porque, se olharmos para trás por séculos, desde Orígenes, lá nos primórdios da igreja, muitos pensadores usaram essa exata frase para opor uma leitura que eles chamavam de literal da Bíblia a uma leitura espiritual ou alegórica. Como se fosse um debate de sala de aula. Exatamente. Era como se o apóstolo Paulo estivesse dando uma aula magna de hermenêutica literária para acadêmicos. Mas a grande virada de chave da nossa análise profunda de hoje é que não era nada disso. Paulo não estava nem um pouco preocupado com métodos de leitura literária. Não mesmo. O que ele estava afirmando era algo absolutamente chocante, quase escandaloso para qualquer judeu fiel do primeiro século. É verdade. Ele pega a própria lei de Deus, certo? Aquela lei sagrada, esculpida em pedra pelo dedo de Deus e entregue a Moisés no Sinai. E a designa, sob a luz da nova aliança, como o ministério da morte e o ministério da condenação. O que é fortíssimo. Sim. E aqui eu preciso confessar um incômodo real. Sendo advogada do diabo por um momento, como a lei perfeita, santa e boa de Deus pode ser rotulada como um instrumento de morte? Soa paradoxal, né? Soa quase herético se lido fora de contexto. A sensação é de que isso invalidaria todo o Antigo Testamento. E é exatamente essa a tensão central que precisamos explorar neste estudo de hoje. Nossa missão é desvendar essa crise teológica nas fontes. E olha, para fazermos isso com a precisão que o texto exige, precisamos primeiro situar o chão que estamos pisando. Bom ponto. Porque 2 Coríntios não é um tratado teológico frio, sabe, escrito em uma torre de marfim, como Romanos muitas vezes aparenta ser. É bem mais sangrento. Muito mais. É, sem dúvida alguma, o texto mais vulnerável, pessoal e rasgado que temos do apóstolo. O relacionamento dele com a congregação que ele mesmo fundou está literalmente por um fio. A tensão no ar é palpável. A igreja de Corinto está sendo ativamente seduzida, né? E manipulada também. Sim, há um grupo de líderes itinerantes na cidade. Pessoas que Paulo, com uma boa dose de ironia, chama de superapóstolos. Eles têm tudo o que o mercado religioso da época exigia. Presença de palco imponente, uma oratória grega impecável, exibem sinais de poder. E, de forma muito crucial para aquela cultura, trazem impressionantes cartas de recomendação de outras igrejas. O currículo perfeito. Exato. Então, a igreja de Corinto começou a avaliar a legitimidade espiritual de Paulo através dessa lente da glória visível, do sucesso humano e das credenciais de papel. O que nos leva diretamente ao cerne do argumento deste capítulo 3. Vamos pensar na dinâmica aqui. Qualquer outro líder, sofrendo um ataque pessoal tão devastador, tentaria recuar. Ou jogaria o mesmo jogo. Exato. Sim, tentaria apresentar credenciais ainda mais impressionantes, buscaria assinaturas mais ilustres para provar o próprio valor. Mas Paulo faz o oposto. Ele dobra a porta de uma maneira impensável. Ele simplesmente recusa apresentar cartas humanas de recomendação. O que é um risco enorme. Gigante. Em vez disso, ele decide reescrever a própria definição do que significa ter glória apostólica. E ele faz isso
contrastando radicalmente a antiga aliança mediada por Moisés com a nova aliança mediada por Cristo. O que levanta uma questão metodológica importante para a nossa discussão. Como lemos uma defesa tão intensamente pessoal, tão cheia de mágoa, sem perder a teologia universal que a sustenta? Para não cairmos em achismos, precisamos cruzar as análises. Neste estudo, contamos com 3 abordagens metodológicas bem distintas que vão nos guiar. Que trazem DNAs diferentes para a mesa. Isso. Temos David A. Garland com uma lente retórica e pastoral. Temos Murray J. Harris, que traz uma lente estritamente cirúrgica focada na sintaxe do grego original. E, por fim, Mark A. Seyfried, com uma lente profundamente ancorada na teologia da tradição reformada. Perfeito. Vamos ver onde esses estudiosos concordam e onde eles batem cabeça no texto. Então, vamos entrar no texto em si. Os primeiros versículos apresentam um problema tático. Os tais oponentes exigiam cartas de recomendação. Paulo responde dizendo que a própria igreja de Corinto é a sua carta. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Mas há um debate intenso sobre uma variante no texto original grego logo no versículo 2, certo? A questão é onde exatamente essa carta está escrita. Sim, é uma variante textual fascinante que muda completamente a ironia do argumento de Paulo. Nos comentários técnicos, vemos que os manuscritos divergem entre nossos e vossos corações, não é? Exato. Usando a palavra grega emon para nossos corações ou imon para vossos corações. O consenso mínimo é que a comunidade em si é a carta, mas o foco geográfico dela, digamos assim, é o que está em jogo. Olhando pela lógica superficial, faz todo sentido que copistas preferissem traduzir como vossos corações. Já que a carta de recomendação é a própria congregação, seria muito natural dizer que a carta está escrita no coração deles, que foram transformados. Aparentemente sim. A lógica imediata puxa para esse lado. No entanto, o Harris demonstra, através de análise exegética rigorosa, que a evidência externa dos manuscritos mais antigos e confiáveis apoia inegavelmente nossos corações. O emon. E por que isso importa tanto? Vamos pensar numa analogia. Imagine uma carta de recomendação corporativa moderna. O executivo carrega esse papel numa pasta e o entrega na mesa da diretoria. Visível e tangível. Isso. Os oponentes de Paulo faziam exatamente isso. Mas a ironia magistral de Paulo é dizer que a sua carta de legitimação não está numa pasta. Ela está gravada a fogo no próprio peito dele. No coração dele, devido ao amor e ao sofrimento que ele suportou pela igreja. Perfeito. É como se fosse uma tatuagem interna. E o paradoxo é que mesmo escondida no peito dele, é uma carta conhecida e lida por todos os homens. Porque a transformação daquela comunidade específica é um fato público que toda a região podia ver. Exato. E o Seyfried eleva isso a um nível teológico brilhante. Ao usar a linguagem de não em tábuas de pedra, mas em corações de carne, Paulo não está apenas sendo poético. Ele está ecoando o Antigo Testamento. Palavra por palavra. As promessas escatológicas de Jeremias 31 e Ezequiel 36. Quando dizemos escatológicas, estamos falando das promessas finais de Deus. É como se Paulo declarasse que a exigência por provas burocráticas era respondida com o milagre da regeneração. A prova definitiva não é um papel assinado, é a recriação do coração humano. Isso nos empurra com força total para o epicentro do debate no versículo 6, que foi o nosso gancho inicial. Aquela declaração de que a letra mata. Isso. Com base nesse milagre na igreja, Paulo se declara ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, usando o termo grama para a letra e pneuma para o Espírito. E aqui eu volto àquela provocação, porque precisamos mastigar isso. Se já descartamos que isso significa literal versus alegórico, o que exatamente constitui essa letra? É a pergunta fundamental. Porque a lei de Moisés foi dada por Deus. Como algo santo pode receber essa sentença tão dura de que mata? Essa é a chave exegética de todo o capítulo.
mapeada por esses comentaristas, compreendemos que grama não se refere à literalidade. Denota a lei mosaica vista como um código de mandamentos externos. Tá, e qual o problema de ser um código externo? A dinâmica é que a lei chega para a humanidade e diz: faça isso e viverá. O padrão é perfeito. O problema é que a lei não fornece ao coração humano caído a capacidade moral de obedecer. Então, por permanecer externa, ela pronuncia uma sentença de morte. Exato. Ela diagnostica a falha, exige a perfeição que não temos e, tragicamente, ela estimula o pecado latente, como Paulo vai detalhar depois em Romanos 7. Deixe-me voltar à nossa máquina de raio-x de início, porque acho que agora ela se encaixa perfeitamente. A lei, a letra, é o raio-x. Ela diagnostica a fratura exposta na alma humana. Ela mostra o quão quebrado o osso está. Mas o raio-x não tem poder nenhum para colar o osso. Ele apenas acusa a fratura. E pior, é como se a placa de não pise na grama gerasse a vontade imediata de pisar na grama. Perfeita analogia. O raio-x expõe a lorte, mas não cura. Em contraste absoluto, temos o pneuma, o Espírito Santo, operando sobre a nova aliança. Que não é apenas um novo conjunto de regras melhores. De jeito nenhum. O Espírito invade e habita o crente. Reescreve as inclinações mais profundas do coração. Ele concede a vida e a obediência que a letra exigia implacavelmente, mas jamais poderia fabricar. Agora, é fundamental fazermos uma pausa aqui, porque há um embate teológico moderno muito sério sobre essa dinâmica. A lente teológica do Seyfried faz questão de combater isso. Sim, é um debate quente. Existem acadêmicos hoje, nomes de peso como Richard Hayes, que pegam essa ideia de que a comunidade é a carta e argumentam que a própria comunidade cristã se torna a encarnação contínua da revelação. É quase como se a igreja viva substituísse a necessidade das escrituras escritas. É uma visão muito popular em círculos emergentes hoje. E como a tradição reformada reage a isso? O Seyfried dá um passo atrás e aponta o imenso perigo dessa visão. Se a comunidade, com todas as suas falhas, vira a revelação de Deus, perdemos instantaneamente o referencial externo de julgamento e graça. Faz sentido. A palavra de Deus precisa permanecer externa à congregação. Sempre. A palavra confronta a igreja, julga as falhas e dá vida através desse confronto constante. A igreja não gera sua própria vida de dentro para fora. Ela recebe continuamente de fora, pela palavra, através do Espírito. E isso preserva a comunicação real entre a humanidade e Deus? Se a comunidade vira o próprio texto, perdemos o juiz quando a comunidade erra. Exatamente. E essa base firme nos prepara para o argumento impressionante que Paulo constrói na sequência, dos versículos 7 a 11. O grande confronto de glória contra glória. O argumento rabínico, né? Isso, o famoso Kal Haomer. Argumentar do menor para o maior. E como isso funciona na prática, para quem não está tão familiarizado com essa lógica estrutural? Podemos pensar da seguinte forma. Se a punição legal por roubar uma simples maçã é considerada grave, quanto mais severa não será a punição por roubar o Banco Central? Certo, do menor para o maior. Ou pelo lado positivo, se um esboço a lápis feito por um mestre já é valioso, quanto mais valiosa não será a pintura finalizada a óleo no museu? Paulo aplica isso às alianças. Então, se o ministério da morte, a antiga aliança, teve tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés... E não temos um detalhe técnico vital aí apontado por Harris. Paulo chama a glória de Moisés de transitória, usando o particípio grego katargomenen, algo que está ativamente sendo desativado. Trazido a um fim natural. Perfeito. Então, aplicando a lógica, se aquilo que era transitório teve uma glória aterradora, a lógica exige que perguntemos quanto mais glória não terá o ministério do Espírito que é to menon, aquilo que é permanente. Deixe-me tentar materializar essa lógica de katargomenen contra to menon. É como sairmos à noite e observarmos a glória de uma estrela cadente. É um flash de luz brilhante e glorioso. Belíssimo. Mas passageiro. A estrela cadente queima e desaparece. E essa glória temporária acaba sendo completamente ofuscada pela glória de um sol permanente que nasce no horizonte. O sol não anula o fato de que a estrela brilhou,
Mas o brilho contínuo do sol torna a glória anterior irrelevante para iluminar o dia. Essa imagem ajuda a traduzir a sintaxe. Sim, e o aprofundamento teológico aqui é que Paulo não está apenas alinhando épocas. Ele coloca o ministério da condenação diretamente em oposição ao ministério da justiça. São dois modos opostos de Deus se relacionar com a humanidade: exigência moral versus dom gratuito. Exatamente. Bom, seguindo a lógica do texto, isso levanta uma questão quase investigativa sobre os versículos seguintes, do 12 ao 18. Paulo traz à tona a imagem do véu que Moisés usava para cobrir o rosto. Para que o povo não visse o brilho desaparecendo, certo? Mas por que ele introduz essa imagem tão específica? Seria porque os superapóstolos estavam se comparando a Moisés e Paulo precisou contra-atacar? É exatamente aqui que a lente retórica do Garland aciona o alarme de incêndio. Ele alerta para o grande perigo do que chamamos de mirror reading, a leitura espelhada. Que seria assumir que cada defesa reflete um ataque idêntico. Isso mesmo. Se fizermos isso, criamos uma narrativa imaginária. A análise retórica é categórica ao afirmar que não há provas de que os oponentes usaram Moisés. Paulo traz o véu por iniciativa própria. E qual o objetivo? Para justificar a sua própria parresia, uma palavra grega para ousadia, franqueza absoluta e falta de ocultação no ministério. Ah, então a lógica é o contraste. Ao contrário de Moisés, que velou o próprio rosto, os ministros da nova aliança não têm nada a esconder. Eles operam em total transparência, porque a glória que carregam nunca vai se apagar. Exatamente isso. E isso nos leva àquele clímax sublime do capítulo no versículo 18, que infelizmente sofre demais com traduções populares confusas. Aquela passagem sobre contemplar como por espelho a glória do Senhor. É um campo minado de tradução focado no verbo grego katoptrizomenoi. Muitos adotam uma visão moralista e traduzem como se os crentes estivessem refletindo a glória uns para os outros. Como se a igreja fosse um salão cheio de espelhos ambulantes iluminando uns aos outros. Sim. E a nossa lente teológica rejeita essa visão moralista. Nós não somos os pequenos espelhos. De forma alguma. Estudos linguísticos de usos paralelos da época, como em Fílon de Alexandria, mostram que katoptrizomenoi significa perceber em um espelho ou contemplar através de um espelho. Ou seja, não é sobre imitar o brilho moral uns dos outros. Não. A transformação de glória em glória ocorre de uma única maneira, porque os nossos olhos estão fixos, contemplando a face de Cristo crucificado através do espelho que é a proclamação fiel do Evangelho. A diferença de paradigma aí é abissal. A transformação humana não é um projeto exaustivo de autoaperfeiçoamento moral. A pessoa se torna aquilo que contempla. Uma transformação passiva, porém direta, pela visão do Evangelho. Maravilhoso, mas considerando as nuances desses três campos de estudo que trouxemos, a exegese, a retórica e a teologia, onde exatamente ocorre o maior ponto de atrito entre eles? O verdadeiro campo de batalha está em como eles identificam o propósito final da carta e a identidade dos oponentes. A lente exegética do Harris tenta reconstruir as acusações baseadas nas entrelinhas. Tenta formar um retrato falado dos intrusos? Isso. Já a lente retórica do Garland é profundamente cética, alertando que essa tentativa revela mais sobre a imaginação do acadêmico do que sobre a realidade factual. E como a lente teológica do Seyfried resolve esse impasse? Dando um golpe de misericórdia no debate. O Seyfried defende que ficar obcecado caçando os oponentes externos é errar o alvo pastoral. O verdadeiro alvo da artilharia de Paulo no capítulo 3 não são os falsos mestres. Não. O alvo é o próprio coração dos membros da igreja de Corinto. Nossa, isso muda o jogo inteiro. Significa que não estamos lendo apenas uma defesa acadêmica contra hereges de fora. Estamos lendo um laudo de uma cirurgia cardíaca na própria congregação. Exatamente. O cerne da crise é que os coríntios, influenciados pela cultura pagã, imaginavam que a salvação significava tornarem-se pequenos deuses greco-romanos. Pessoas de extremo poder, sucesso e imunes ao sofrimento. Sim, o que eles não entenderam é que, na salvação operada na cruz,
A dinâmica é o princípio do subcontrário. Para traduzir isso para nossa conversa, esse termo teológico, subcontrário, significa o que na prática? Que Deus age disfarçado nas piores situações. É o princípio de que Deus realiza sua obra mais profunda exatamente através do seu oposto aparente. A vida surge através da morte, a glória esconde-se no sofrimento, a força revela-se na fraqueza. Enquanto os coríntios queriam ser deuses gloriosos, o Deus verdadeiro se fez semelhante a eles na fraqueza da cruz. Então Paulo usa toda aquela pesada gramática da letra e do espírito não só para se defender, mas para destruir a soberba, essa teologia de glória mundana que infectou os coríntios. Então, se fôssemos destilar a ideia central de todo esse capítulo fascinante em uma única tese, seria que o ministério da Nova Aliança nunca foi concebido como uma atualização moral de regras. De jeito nenhum. A essência do Evangelho é o milagre de Deus trazer ressurreição a partir da morte, onde a verdadeira glória escolhe se esconder na fraqueza e no escândalo de uma cruz, e absolutamente não no sucesso ou no poder humano. Essa é a tese irrevogável de Paulo, que unifica todo o argumento do capítulo. E a implicação prática disso para a igreja moderna é francamente devastadora. Devastadora por quê? Vamos refletir. Assim como a igreja de Corinto estava encantada por líderes carismáticos, cheios de poder e currículos invejáveis, a cultura cristã contemporânea frequentemente repete esse exato erro. A tal da teologia da glória. E de forma muito visível hoje. Se olharmos para o nosso meio, nós frequentemente produzimos e idolatramos nossos próprios superapóstolos modernos. Sem tirar nem pôr. Temos uma tendência de validar líderes moldados à imagem de CEOs de grandes corporações muito mais do que a imagem do carpinteiro crucificado. A legitimidade espiritual é medida por métricas de poder visível. Números gigantescos, influência, orçamentos milionários. É a reprodução exata do problema de Corinto, apenas com sintomas mais tecnológicos. E qual seria a resposta pastoral de Paulo a isso? Uma subversão completa de valores. A prova definitiva de que a glória inesgotável do Espírito está presente na vida de um líder não é o triunfo intocável, sem cicatrizes. Muito pelo contrário. A prova é a perseverança paciente no sofrimento. Sim, num ministério e numa vida marcadas pelas frustrações, pela fraqueza admitida e por uma dependência desesperada do único Deus que pode ressuscitar os mortos. A verdadeira liderança cristã é fundamentalmente cruciforme. Tem o formato da cruz. E essa conclusão nos traz inevitavelmente de volta à nossa máquina de raio-x do início. Onde a lei acusa, mas não cura. Isso. E quando essa máquina antiga da lei quebra, o que o novo raio-x do Espírito nos mostra não é aquela força inquebrável que secretamente esperávamos ter. O que ele nos mostra é a beleza incompreensível de um Deus que escolhe habitar exatamente nas nossas fraturas e dependências. Uma constatação muito profunda. O que deixa uma reflexão final bastante inquietante para quem acompanha essa nossa análise de hoje. Se a glória suprema da nova aliança só pode ser percebida pela fé, e se ela frequentemente prefere se esconder sob o véu da fraqueza humana, em quais áreas específicas da nossa caminhada cristã atual nós ainda estamos exigindo que Deus nos dê sinais de sucesso mundano para validar a presença do seu Espírito? Olha, essa é a pergunta que precisa ecoar após a leitura deste texto. E digo mais, ela prepara o terreno perfeitamente para o nosso próximo passo metodológico. O temido e maravilhoso capítulo 4. Sim, porque no capítulo 4, essa tensão desconfortável que exploramos hoje não se resolve magicamente. Ela atinge o seu ápice teológico. Aquela ideia do tesouro em vasos de barro. Exatamente. No nosso próximo estudo, mergulharemos de cabeça no contraste aparentemente absurdo entre o tesouro inestimável do Evangelho e os vasos de barro ordinários e frágeis que somos todos nós, escolhidos por graça para carregá-lo. Um estudo que, sem dúvida, vai confrontar muitas de nossas certezas. Até lá!